Uh. Ai, caraca, sem colocar. Por causa desse último acontecimento que houve entre o Maxfield e a híbrida de roedor, ele lembrava de algo. Ele lembrava de uma última noite no castelo de Jinxville, antes de partir em direção ao deserto mortal. Nessa noite, o seu treinamento, a sua, como que seria a palavra certa? O seu desafio era algo tanto quanto curioso, já que esse desafio veio de uma questão, veio de uma dúvida para ele, de uma de uma de uma de uma dúvida sufocante. O que ele faria? Como ele poderia, o que aconteceria caso descobrissem os seus segredos, as suas vocações, a sua vontade? Ele perguntava para si mesmo e, claro, para o seu cajado. Ele estava no seu quarto, que, por sinal, nessa demonstração qual tem aqui não é a melhor de todas, já que eu fiz um pouco às pressas. Mas saiba que o quarto dele é muito mais detalhado, com cuidado aqui e ali. Mas eu lembro os detalhes mais importantes. Que o seu quarto era bem orgânico. Ele... O quê? Tem uma imagem que eu tenho para ti, se você quiser. Mostra Então aí. mande. Na verdade, só é o sprite, não é tipo 100%, tá ligado? Então você pode mandar. Tá. Só um minuto. Não, Não tá. manda. Tô brincando, manda aí. Tu quer a imagem ou tu quer o. Imagem. Ah, tá. Uma print de qualquer coisa. Tá. Deixa eu. Aqui tá misturado, mas eu vou tirar tipo uma com as linhazinhas e outro sem essas linhas. Pra ter uma ideia de como é melhor. Deixa eu tirar isso. Eu tô tirando aqui pra mandar. No gráfico assim. Deixa eu ver se essa música aqui é melhor. Eu gosto muito dessa música. Oxi. Nossa, o chiado veio à tona com a tua voz. Aqui temos um exemplo melhor, mas a gente vai de qualquer forma usar a minha referência, né, cara? Porque a minha é chat. Mas aqui, ó. O quarto é até meio escuro, então, né, vamos ligar as luzes. IP, nice. Se quiser eu tiro o ventilador e eu fico tipo assim. É que enquanto você estiver desmutada, o seu personagem não vai pular, tá? Porque tem um chiado, assim, que domina a sua voz, eu acho. Eu não sei. Você parece... Fala algo. Alô? Ah, tá. Vai no rock. Então deixa. Não precisa. Vou tirar o vento. Ok? Eu tava esperando a árvore preta no... Mas é que realmente tem uma árvore, ó. Uau. Aqui, ó. Tem uma árvore. Aqui, ó. Tem uma árvore. O PG é muito fire. Ô, Dia, esse sem dúvidas é o melhor cenário que você já fez dos tempos. Pera, o quê? Eu amei esse cenário. Based. Ah, esse aí que eu fiz fundo? O que eu fiz fundo, Iris? Acho que sim. Sim, o que você fez pra sessão. Obrigado. Sou orgulhoso do meu cenário. Essa bordinha aqui a mais na direita é por conta que
meio que, como posso dizer? É uma varanda. Porque quase todos os, assim, o pessoal mais guardadinho, com o pessoal com que a família real tem mais carinho, eles normalmente dão quartos que tem varanda. Para poder ver a capital. You know? Max? Yeah. Ah tá, só pra saber se você tava aí. Continuando. Você tinha essa dúvida cruel e agonizante se descobrissem os seus segredos. E com essa dúvida, aquele no qual ele o clama, ele o respeita e também o segue, respondia a sua dúvida convidando ele a um desafio. Como você pode ver na imagem a seguir, naquela imagem ali, eles estavam jogando xadrez. De novo, cara. Eu não aguento mais. E o jogo decorria e decorria. E em silêncio. Tipo, ele começava em silêncio e decorria em silêncio. Com o Maxfield sendo as peças pretas. E o seu companheiro ali, o seu aliado, mestre, no qual não tinha uma forma exata, ele era basicamente ele era um monte de galho sem. Não, eu não acredito que eu tô jogando coisa com um galho. Mas ele não tem olho, ele também não tem aquela forma lá de mãos, ele é só um monte de galho junto. Que Mas- tá vindo de mim ou da árvore ou de onde essa troço? Ele tá vindo do chão, ele tá sendo solo. Ok. Ele pode se misturar ao solo, já que ele é um monte de raízes. Isso aí embaixo não é uma sombra, tá, da árvore ali. Isso é raízes da árvore se espalhando no quarto. Ah, Parece uma sombra, mas não é. É uma raiz. épica. Continue. E bem, eu desenho aquilo na mão. Se você tiver qualquer dúvida aí, é um momento de conversa, tá? Senão, eu vou progredir. Mas historicamente ele não pode botar as raízes dentro, porque você próprio falou que o Castelo Jenks é vivo. Ele mas uma boa conversa e também alguns pedidos sinceros à princesa pode mudar isso. Ah, então o quarto dele é inanimado. Tipo isso. Isso dá mais liberdade entre as... Que era o que ele queria. E ninguém fica entrando no quarto. Diferença. Eu não sei o que mais posso comentar. Tipo, no máximo, ele tava fazendo uma jogada de xadrez, já que eu não sei jogar xadrez e você deve saber, né? Mas ainda assim com um nó na cabeça. Esse negócio. Vamos ter que abrir o xadrez.io. Não, tio. Sony. E bem. O quê? Não, isso eu ia falar que eu sou ruim, mas continue. A parte desse decorria e o protagonista deste conto, ele estava tendo bastante dificuldades. Ele estava sempre um pé atrás. O tempo se passava. E mesmo ele não estando... Ele estando com o rosto bem frio. Frio no caso, quieto e calmo. E com o coração feliz por ter um tempo a sós com o cajado. O cajado mesmo olhava e dizia, sem olhar pra ele no caso, mas enquanto fazia a própria jogada e pá. Você se demonstra nervoso. São uns pensamentos meio controversos. Dúvidas em si. Não consegue relacionar o jogo com a sua situação? Eu talvez não esteja pegando o que o senhor quer me mostrar com isso.
Ele parece simples demais pra você? Ah, não. Então por quê? Eu só não entendo como isso funciona na prática. O que Você você tem vê nessas peças? peões? Qual é a maior diferença entre os seus peões e os meus? Ah, ele fica levemente nervoso. Ah, é que eu tenho que achar a melhor estratégia. O, aquele bolo de, de galhos ia se mexendo e saindo da frente da mesa, no caso. Opa, tipo, ele ia saindo ali da frente da mesa. Ele ia se movimentando pelo quarto. Tipo, era como se fosse aquela parte de baixo da Alessandra, aquele gelo que tem embaixo dela enquanto ela se move, só que em vez de ser gelo é grama. Galha. E ele pegava um livro. Ah, Ele ele começava a ainda ler. estava sentado lá, tipo. Ele virava a cabeça lentamente e se levantava e ia até a direção do cajado. Do galho, né? Eu posso chamar de cajado? Pode chamar de galhar, pode chamar de cajado, pode chamar de. Como posso dizer? Mestre, pode chamar de pai. Sabia que também pode teoricamente chamar de Rabi, que Rabi é literalmente mestre. Então, Ah, no caso eu tô dizendo então como mestre aqui, não como ele, tá? tá. E ele tentava olhar meio de lado o que ele tava vendo. Se era, tipo, alguma mensagem que ele tava querendo dizer, tipo. Hum. Ele tava lendo basicamente sobre. Como posso explicar? Livros de literatura. Um livro de literatura, basicamente. Basicamente o tema principal era sobre a psicologia reversa. Cara, eu odeio isso. Não dá uma explicação. Eu tenho que ficar adivinhando, cara. Vai ser. Ok. Ah. Você tá gostando do livro? Não. Os livros dessa época são bem ruins. Ele colocava de volta. Será que não tem nenhum livro que você gosta? Alguns. Mas eu já li eles. E a maioria dos que eu conheci se queimou, foi muito alterado com o tempo. E você gosta? Tipo, como eram exatamente os seus astros? Ele fazia da época dele, querendo dizer. A grama se mexe um pouco, meio que se contorcendo. A grama não, os galhos eles se contorciam um pouco. Gostávamos bastante de. Eu gostava bastante de livros de romance e também suspense. Romance? Uhum. Tem um motivo aparente?
Parece que algumas das suas tradições seguem parecidas com as minhas. Nossa vida é totalmente levada e seguida a um único propósito, no qual seria encontrar nossa cara metade, nosso verdadeiro amor. E isso era muito comum na minha época, no meu povo, no meu reinado, encontrar o nosso amor. Entendi. Eu entendi. Já o suspense, ele tipo, ele não percebia, ele percebia que o galho tinha ido já pra outra direção e acompanhava ele. Nesse Eu- lugar aqui, ele estava escrevendo nessa mesa. Ah, tá. Então ele ia Falhou a lá. tela? A tela falhou? Ih, calma, é porque provavelmente meu Discord tinha congelado. É, tá estranho aí. Me perdoa, me perdoa. Nossa, provavelmente estava um tempão das pessoas sem pular. Mas enfim. Tanto vai se mover até ele? Uhum. Dessa vez ele tava desenhando. Posso eu que ele tá desenhando? Ele basicamente está desenhando um contorno de vários tipos de mulheres diferentes. Tipo, ele não desenhava os detalhes ou dentro do corpo, assim, tipo, no caso. Era rasuras? Era sempre. E sim, era só o contorno, sabe? Era só o contorno. Como se fosse desenhar jarros, sabe? O jarro você não desenha o meio dele quando você faz um Silhueta. rascunho. Ele só desenhava a silhueta, mas dava pra perceber que eram mulheres de tamanhos e formas diferentes. E que era o corpo feminino. Ah, O mistério era, por acaso, que não havia sequer nenhum entretenimento em você agarrar ou aceitar o que vinha de bom e fácil grado. As mais misteriosas e cuidadosas com si mesmo, tomando todas as precauções que eram as mais interessantes. Esses dois temas se abordavam demais e se tornaram um próprio casal para mim. E eu gostava disso. Era o meu passatempo. interessante. Ah, ele dava uma pequena olhada no desenho, ele tipo. Essas figuras são familiares pra você? São. Então você só fez elas assim? Ele colocava um graveto em cima, no caso seria uma espécie de dedo. Essa aqui lembra um pouco a silhueta da minha mãe. E essas outras aqui lembram de algumas primas e outras conhecidas. Você só desenha silhuetas? Você não consegue desenhar o rosto delas? Você não se lembra? Não perfeitamente, mas essa forma também não me permite fazer detalhes. Eu tenho desgosto de como eles saem. Assim como eu não consigo fazer conjurações, rituais ou selos. Não consigo sequer manifestar magia. Você quer uma ajuda pra isso? Seria desrespeitoso da minha parte quebrar a minha própria honra fazer eu utilizar uma magia minha a partir de você. Eu só permitiria que você utilize as minhas magias. Pera, só um minuto. Deixa eu ver se eu entendi. Ele não quer te usar como um cajado. Ele não se importa de ser usado como o cajado, mas não quer fazer você do cajado. Você fazendo uma magia por ele, basicamente você seria um cajado. Mas eu não tenho nenhum problema com isso, meu senhor. Na verdade é quase uma honra. Não tá Mas- na hora. Não está na hora. Não agora.
mesmo que se fosse com. Ele tipo pegava a folhazinha e com o lápis. E tipo, com isso. Compreende no que acontece naquele jogo e no que acontece aqui? Vê a diferença entre as duas peças? É que não importa, ele ia se desfazendo ali da cadeira, né? Ai, E meio que ele ia se movimentando bem pouquinho. caralho, eu odeio isso. O quê? Não, mas é normal sim, mas é normal. Não, eu tô dizendo os anagramas porque eu sou muito burro. Não, mas não é sua culpa, sério, é um negócio que eu Universitários falem algo. É assim, normal assim, sua culpa não, meu. Eu sou burro. Eu sou burro. Ele que tá falando muito rebuscadamente. Ele tá falando rebuscadamente também. Acontece que não importa em que partida ou jogo, se ele é jogado na forma honesta, as peças brancas sempre vão começar. O jogo foi totalmente determinado a partir do primeiro movimento. E você não tem o que fazer. Então só tenho que aceitar? Não, você tem que se tornar o primeiro a se mover. Você não pode deixar eles pensarem por si mesmos. Tá, só um minuto, deixa eu escrever isso. Aí, com isso, a forma dele meio que é se formando, tipo... E sabe a forma real dele? Ah, Ela é se formando só que, tipo assim, como se fosse um monte de graveto junto, sabe? Aí, ó, tipo assim... Tipo, como se fosse um monte de graveto tentando formar a forma dele. Só que era um monte de graveto. Que era bem pontudo, as cores, detalhes, até o cabelo dele. uhum. Repete rapidinho o que ele falou que é. Eu tenho que tomar o primeiro movimento, ó, primeiro. É, exatamente. Você tem que tomar o primeiro movimento. Não pode deixar eles pensarem por eles. Ah. Pode continuar. E assim, tudo que você quer vai vir até você. Num futuro bem distante, muitos saberão da minha existência. É um ato inegável que vai acontecer, como um evento canônico. Eles descobrirão o que você guarda e você não tem como evitar. Ele falava isso enquanto ele tava meio que abrindo os braços assim, tipo o ar, sabe? Só que você deve fazer com que aqueles que saibam da minha existência sejam os seus fiéis e os seus fiéis seguidores. Aqueles que nunca reclamarão de uma decisão sua ou questionarão seus atos. Que dariam a vida por você ou pelos seus artefatos. Eles fariam de tudo para proteger um pedaço de roupa seu. Ou um fio de seu cabelo. Em resumo, ganhar confiança? Ele dá um sorriso levemente sem graça. Confiança. Confiança. É uma palavra delicada e amorosa demais para esse assunto no qual estamos falando. Ele abaixou a cabeça. Ele ia se mexendo. Novamente, tipo, a forma dele se desfazer, ele voltava a ser um montoado de graveto. Ele só consegue se encontrar nesse quarto, tá? Porque ele não consegue se misturar com o chão do castelo, por exemplo. Eu imagino. Então, provavelmente deve ser o melhor canto que ele adora aí, né? É o canto mais tranquilo, porque é um canto orgânico. Ele só consegue fazer isso em cantos orgânicos. E nem só um canto orgânico normal, tem que ser um canto orgânico que tá com a magia do Max, que é esse caso aqui. Ele
ia voltando com a cabeça abaixo do tipo, caralho, foi. Ele ia pra lá junto perto do xadrez. Ah, Nesse momento do jogo que vocês estavam, não era tão adiante, mas você tava perdendo. Tipo, era tipo assim, só tinha acabado, tipo, ele tinha pego 2 peças, dois peões seus, e você tinha pego um peão dele. Você não tava tão atrás, mas você tava atrás. Em movimentos, você tava muito mais atrás. Ele tinha, basicamente, como é que é, setado pra acabar muitas peças suas. desculpa, Dia, eu sou alegre, então eu estou só tipo, entendo. Tipo, basicamente é como se você, não importa pra onde você ande, tem uma mina em volta de você. Checkmate. Sim, mas ele não deu checkmate. Tipo, no caso é só pra tipo, gerar um efeito que você vai. Que você vai se ferrar no fim, você vai sair perdendo. Ele pegava. Cadê aqui? Isso aqui? Ele pegava. Cara, ele não vai virar de novo. Ele vai virar o tabuleiro. Vamos continuar? Não, tô só uma dúvida. Ele virou, tipo, aquela vez lá. Ou ele só virou, tipo, delicadamente. Ele virou. Tentando virar delicadamente, né? Os braços. Os restos do braço dele ali tentam virar. Sim, tudo bem. Essa visão que foi, de certa forma, tranquila, essa memória boa foi indo aos poucos e foi voltando àquela situação no qual você já habitava antes. Ok. Ai, eu quero literalmente meter um manipule eles e ganho confiança deles, é isso. Obrigado, mestre. Ai, Tá, calma aí, vamos mudando a música. próprio deserto, cara. Essa música de Delta Run, Undertale Yellow, Como descobriu? pouco eu conheço. Você estava ouvindo a explicação da pequena Bunny, né? Que era basicamente uma religiosa híbrida daquela ilha. Ela dizia ser de Nax, só que veio aqui dar uma visita para espalhar a palavra, coloca entre aspas. Não era só a palavra, obviamente, mas era a religião dela que você se deu o tempo de ouvir por causa da memória que você teve do seu mestre. Depois de alguns longos minutos onde Asfor foi, depois de longos minutos que para Asfor foi um tédio total, e a Celeste parecia ficar olhando o local em volta e o estado também da Asfor e da Navis. E a Navis estava tipo mostrando alguns sinais assim de que ela estava tipo se mexendo um pouquinho em pouquinho, sabe? Ela estava voltando. Uhum. O Max ainda tá segurando ela. Sim. O Max. E a Bunny finalmente terminava, a roedora finalmente terminava a fala dela. Ela olhava pra você com um olhar bem, tipo, sereno. Eu agradeço o seu tempo. Nobre Maxfield. Eu que tenho a agradecer ao ouvir. Por favor, permita-me pagar por permitir ter o seu tempo. O Matt ficava tipo, o quê? Ali atrás. Paga. Pera, ela. Como assim paga? Ela quer pagar você. Ela quer dar dinheiro. Não necessita de dinheiro. Não se preocupe. Não, por favor, eu não vou dar dinheiro. Eu quero dar a você uma bênção. Tudo bem então.
o Matt, ele meio que se aproximando. Irmãzinha, você não acha que a gente deveria cobrar? Aí ela pegava, tipo. Ela dava um pulinho bem rapidinho tipo, ela olhava pro Matt, que é o jacaré, e puxava o cabelo dele, pulando. Meu Deus, E tipo, como ela é muito baixa, ele tem que se abaixar muito pra ir junto. ele cai Tipo, o cabelo dela, e, tipo, então, ele ia se abaixando muito, tipo, tá bom, esse vai de graça. Mas o que você vai fazer? Meu cabelo. O cabelo dele é sujo pra cá. O cabelo dele cheio de areia. Então, é cheio de areia, tipo, é o crespo mal cuidado, saca? Tipo, quando É ceboso. ceboso. Ela pegava, tipo, ela tinha uns negócios na cintura dela, né? Que ela amarrava com um barbante. Ela tirava dali um frasco que tinha um líquido. Tinha um líquido da própria cor dos olhos dela. E esse ato que ela ia fazer não era tão estranho pra você, só que você não fazia isso com sangue ou sequer no corpo de alguém, você fazia isso no papel. Ela colocava o dedinho naquele líquido dentro do jarro e ela ia aproximando do seu rosto. Você vai fazer algo? Ou vai deixar permitir? Você vai permitir. Desculpa, mas eu talvez ainda. Eu talvez não. Eu não tenha captado direito. Eu vou explicar, tudo bem, eu explico. Ela colocava a mão, tipo, ela tirava um jarrinho, um jarro, tipo uma poção, frasco, que tava amarrado na cintura dela, com um barbante bem longo. Ela abria aquele frasco e ali dentro tinha, basicamente, um líquido que tinha a mesma cor da magia dela, deduzindo por onde seria sangue, o próprio sangue dela. E aí ela colocava o dedo, e o dedo dela ficava marcado, como se fosse uma tinta, e ela tava aproximando esses 2 dedos do seu rosto. Ela não falou. Isso é uma pergunta sua mesmo? Não, tipo, se eu conheço, se a Asfo já fez isso alguma vez. A Asfo nunca fez, mas por ela falar que é uma bênção, você deve deduzir que isso é um selo no nome de Inksby, sabe? É que talvez eles não tenham o mesmo nome aqui, saca? Selo, os desenhos que fazem o lugar, sabe? O selo. Tipo as marcas, tipo os, como é que é? As runas de Allhouse. Então você vai falar algo, vai impedir ou vai deixar? O quê? É que tu não percebeu que tu falou os templários. Eu não falarei, não. Ignora. Eu não falei, não. Eu acho que o Max ia antes olhar pra Asfo com uma cara do tipo. De o que é isso? E depois olhava pra coelhinha. Posso pelo menos saber a procedência disso? Antes dela se aproximar a mão do seu rosto, acho que ela não dizia nada, tá? Porque ela não tava fazendo a mínima ideia do que tava acontecendo ali. A coelhante, a roedorante se aproximar da mão do seu rosto é uma bênção pra você não ter problemas com o povo daqui. Tudo bem. Vai em frente. Ele tava um pouco meio. Ela colocava aquela marca próximo ao seu lábio, na parte de baixo do lábio, indo até o queixo. Não, Max, Nathaniel. Como aquela cor era roxo, mas quando tocava no seu rosto, ficava preto. Nathaniel! Por causa do contato com essa magia. Depois de fazer isso, ela fazia uns símbolos com a mão, tipo, no caso, começava a fazer... Jutsu. Como se fosse, igual o Max fazendo os selos com as mãos. Ela fazia selos com as mãos,
e começava a falar palavras e vozes que você não reconhecia. Nisso, aquela marca dava umas dava umas apitadas, fazia um leve som, tipo, bem suave. E naquele mesmo instante, a sua cabeça, ela enchia de palavras estranhas que por algum sentido estavam começando a fazer sentido pra você. Você temporariamente tinha aprendido a língua de Narx. Oh my god! A mente dele abriu, tipo... Você tinha aprendido a língua de Narx. Aí bota o papel pedir RPG aí, tipo... Você basicamente sabe falar a língua de Narx por um tempo. Tá. Tipo a cena lá dos Ferryman, que o nosso protagonista Paul começa a falar do nada em Ferryman, mesmo nunca sabendo. Então, agora ele, tipo, apesar da gente estar falando normal, né, obviamente, e com o mesmo sotaque, o Max, quando estiver falando com personagens de Narx, especificamente alguns, ele vai estar falando inconscientemente a mesma língua com eles, como se ele fosse nativo daqui. Ótimo. A Bannet e o... na verdade isso aqui eu falo durante a opinião, no caso eu falo agora. Você não precisava disso para conversar com a gente, já que eu e meu irmão conhecemos a língua nativa de alguns outros lugares, como a sua. Mas isso vai permitir que você converse conosco na nossa própria língua. Certo. Fica mais fácil. Se você me permite, ela meio que ia se agachando assim, ficando de joelhos. O médico é tipo bem... que? De novo, tipo... você vai tacar outra benção pro cara aí? Agora não tá achando que é um pouco demais ou... Calma, mandaram mensagem. Ah, tá, foi. Aí eles mandando corvo. Enfim. Aí o Matt, antes dele fazer qualquer coisa lá, me permita me seguir em sua viagem. Ele dá uma leve olhada pra nossas queridas garotas. E depois olhava pra ela, tipo... Certo? Eu pergunto. Enquanto você falava, a Ashford tava tentando se aproximar assim, puxando a Celeste, sendo que a Celeste que tá ajudando a Ashford, mas ela ia puxando. Você não acha que você tá mulherengo demais não, ô, meu homem? Olha pra... Ele olhava pra Ashford com um olhar bem sério. A situação aqui é mais em questão de... A gente saber os melhores locais. Já que, como você próprio viu, eles são habitantes daqui. Ô Ratinha, você tem marido por acaso? Tem homem, sabe? Sim, tem filhos? Ela falava bem alto. Na hora que eu ia falar naquela hora que se não fosse problema ela podia, tá ligado? Só que não deu, foi cortado. Ah, você falou, você cortou ela? Eu ia tipo... Se não estiver atrapalhando ela, e também você não tenha nenhum outro menção importante, você pode. Porém, siga seu verdadeiro destino. É um prazer. A roedora, ela olhava pra cima, que ela tava sempre olhando pra baixo agora. E ela olhava pra você com a máscara no rosto, né? O Matt... parece que eu fui substituído tão rápido. Não se preocupe, senhor. Eu ainda não vou deixar você de mão. Ah, eu sei. É claro que eu sei disso, pô. Sabe? Mas
Aham, você acha que isso ia sair da minha, da minha visão? O bonitão. Ele andava assim perto. Ele Ele andava perto. dava uns leves passos pro lado. Então ele tentava se aproximar assim de ti. Ele tava, sabe, se inclinando um pouco pro lado. Ainda tem muita coisa pra você conhecer aqui. E, claro, isso vai, né? Ele fazia um sinalzinho com a mão. E aí, a roedora, ela se levantava um pouquinho. Ela se levantava, né? Mas ela era baixinha. Olhava pro irmão. Como você... Você vai cobrá-los? O médico falou. Sim, é assim que a gente paga a nossa comida, que a gente vai sair daqui, ou... Pirralha, tá falando, como assim? Por que eu não cobraria eles? Ela segurava a voz dela, tipo, dava pra... O Max conseguia perceber na expressão dela que ela queria falar. Não a expressão não, né? Mas tipo, no silêncio dela, né? Porque ela tá com uma máscara. Mas tipo, no silêncio dela, sabe? E você tinha um contato, podia ver o olho dos dois. No olho dela que ela queria falar, tipo, o que ela falou do Max e a sós. Tipo, que ele é o tipo. Ele não merece ser cobrado. Aí ela ficava quieta só, tipo. Sai daí, sabe? Eu tava olhando pra ela, tipo, moça, não. E aí o Matt, se você quer algum dia pensar em espalhar as suas mentiras por um outro local, como Enxv, você vai ter que deixar eu continuar cobrando e parar de atrapalhar meu trabalho, não é, irmãzinha? Desculpa, gente, é ela tendo essas alucinações de novo. Mas saibam que ela é uma boa... Ela é um bom chino. Dava pra ver na cauda dela que ela se mexia de forma bem quieta, sabe? Certo, mas você não mesmo falou que você também tem aquilo a cuidar? Ele apontava para o limão gigante, o limarão. Sim, mas... eu não entendi, você quer que eu... Você não quer mais a minha companhia? Não é isso que eu quis dizer. Porque a minha preocupação em primeiro lugar são as pessoas que você também está cuidando. Da mesma forma que eu estou cuidando delas. Certo, senhor? Tá, até que é útil de certa forma ela se manter no meu lugar, mas... Ele olhava pra roedora. É bom você cobrar eles no final disso tudo, tá? Ele indo. Depois a gente se vê, ô bonitão. Então tá, senhor. Vai. Indo. Ele ia se aproximando, ele ficava lá perto do limarão, entrando e tipo, não tendo mais aproximação com o próprio Max. E aí permanecia só ficava só a roedora ali, que ia se acalmando mais e mais aos poucos. A minha preocupação é mais fator de... Mesmo que eu sinta um pouco mais de tranquilidade com ele como perto, muitas vezes é um pouco chato esse fator da cobrança. Mesmo que eu já planejava dar uma parte. Eu sinto muito. Não, tudo bem. Ela ia andando. Vocês podem me seguir. E tipo, olhando para as garotas lá no fundo. Elas iam se aproximando de você. E a Neve estava como? A Neve já tava, ela tava semi-acordada, saca? Ela às vezes abria os olhos, aí ela dizia coisa que não fazia sentido e ela fechava. Tá.
Como tava a Celeste e as flores? A Celeste tá bem. Ela não tá com nenhuma ferida, tipo, muito prejudicial, então ela consegue andar. E a Asfor tá sempre andando bem manca pra deixar a barriga fechada. Uhum. Andando com o braço em volta do ombro da Celeste. Do pescoço da Celeste. Agora eu não sei se eu fiz uma boa decisão de despachar o match da party. Foi a sua escolha. Ai, seria tão bom se tivesse match na party. Mas não tem muito mais o que fazer. Então, provavelmente só seguir a ratinha. Então vocês seguiam. É Bannet o nome dela? Ela diz que o apelido que ela recebeu a partir do irmão, que gosta muito de Granox, é Bannet. É por isso que é Bannet, é um nome em inglês. Mas ela tem outro nome. Ela tem tanto apelido pro deserto, quanto ela tem apelido... Ele dava uma leve pausa e olhava pra a coelha. Tá? Oh, temos um problema. Aliás, eu acho que meu de costas travou de novo, calma. Sim, Tava sem pular até agora? tava até alguns minutinhos atrás. Tá bom. Ela parava e bem lentamente ela se virava tipo, até eles, olhando. Como se fosse uma própria empregada mesmo, sabe? Uhum. Eu estava conversando antes mesmo com o seu irmão sobre a questão do... Ele apontava a roupa visual. Eu gostaria de dar uma repaginada, como fala, né? Porque isso chamou muito a atenção. O nosso... Ela olhava assim a roupa dele enquanto tipo, ela falava. A nossa... Uma de nossas residências não é tão longe daqui. Eu imagino que ele deva ter mais algumas desta roupa. A gente pode pegar lá. Eu só me sinto um pouco mal nessa questão, que não tem como só dar uma palavrinha com seu irmão pra comprar logo essa roupa. Eu sei o quanto ele cobrava por essas roupas. Você pode, se quiser, me dar o dinheiro quando chegarmos lá. Claro, tudo bem então. Mas antes, Não. você quer ver um pouco da nossa... um dos nossos monumentos aqui no Porto? Ele concordava com a cabeça. Ela olhava pra direção daquela fontezinha, que era bem grande por sinal, né? Comparado com vocês, era uma fonte bem grande. Só que ela tava quase toda soterrada em areia. Ai, que decisão. O quê? Nada, eu só tô falando comigo mesmo. E nisso aqui, apesar de parecer que só tem alguns, tinha muitos híbridos ali, tá? Tipo, muitos mesmo. De formatos diferentes, tamanhos diferentes, uns maiores, outros menores. A Celeste e a Asfor ficavam bem mais próximas de você. De preferência, eu acho que eu deixaria elas tipo, até do meu lado. Então, elas não estão atrás não, eu só tô colocando ali pra ser mais prático pra mim. Uhum. A estátua ali, apesar daquela estátua ali ter uma estátua de anjo, obviamente não é um anjo ali, tipo no caso do RP. Eu só coloquei essa estátua porque essa estátua é bonitinha. Caraca, não tô achando da cidade aqui, tá? Aquelas 3 estátuas lá atrás que ela tava mostrando pra você eram de, basicamente, ícones e... Não ícones exatamente, era divindades de Narx. No ver dela, basicamente na palavra dela. E como elas funcionavam, as suas histórias. E nesse caso aqui... E o formato das divindades era como? Elas tinham formatos, nenhuma lembrava um Xeno normal.
tudo pareciam ser criaturas, sabe? Pra você, no caso, pareciam ser realmente híbridos, mas sem ser formatos humanoides, tipo, como besouros grandes, sabe? Um besouro gigante, uma serpente e até um escorpião. E o formato basicamente o formato das estátuas era bem estranho, porque elas, apesar de terem destruídas, tinham algumas partes delas que estavam ilisas. E a partir desse formato liso, tinha uma parte dali que eram buracos, que davam entrada a um reflexo de um espelho, tipo um buraquinho que dá um reflexo de um espelho, que reflete a luz. Que por agora tá muito tarde já, tipo, já tá quase beirando, vamos dizer, convertendo aí as 18 horas, 19 horas de Enxo no caso de Inax pra vida real, convertendo da vida real pra Inax, que não tem o horário deles. Por essa hora tá muito tarde, não dava pra perceber, mas quando ficasse mais claro, aquilo ali refletia meio que uma luz, fazendo meio que raios solares, sabe? Quando você pega o celular e usa pra refletir a luz do sol. Uma lupa. Então, uma lupa. Isso refletia nessa fonte que estava bem destruída. Mas o seu formato, o seu semblante ainda era possível de se ver. Era estranho, era uma criatura que, diferente daquelas que não era humanoide, essa aqui ela tinha um formato bem humanoide. O seu formato, apesar de ser humanoide, ele tinha... O corpo dele era como se fosse prismas, sabe? O corpo era como se fosse cristais e prismas. E de certa forma uma capa gigante que cobria toda a fonte. Aqueles eram nossos embriões para o fim, como eu havia te dito antes. A catástrofe, a calamidade. E esse era o nosso Senhor, aquele que nos levará ao eterno apocalipse de sofrimento e dor. Terminará tudo e começará de novo, com o Shin. Eu como entre essas player, eu acho que eu sei do que ela tá falando. Eu acho. Só me vem 2 pessoas na cabeça, mas eu acho que eu não vou falar disso agora. Mas prossiga aí. Porém, esse fim só pode ser adquirido com a queda dele. Isso bate até, uma dúvida meio estranha pra Ashfok, tipo, ela chegava no caso, eu não tô entendendo nada. Você tá querendo dizer que você tem embriões, no caso seriam uns profetas ou seguidores que fizeram esse cara aqui, querem fazer esse cara aqui nascer, e assim ele vai destruir tudo. E destruindo, só que para ele causar essa destruição ele precisa ser derrotado. A roedora ela permanece em silêncio. E aí... Espera, você riu ou você arrotou? Arrotei. Ah, tá. Você está errada, mas de certa forma também está certa. A sua derrota não é uma derrota para ele. Ou melhor, não é uma derrota para nós. Ele não se sente insatisfeito sendo derrotado. Quando a sua queda acontecer, o deserto vai se sobressair ao mar. Vai se tornar muito maior do que ele já é, fazendo todo aquele gelo derreter. A água vai voltar a surgir, os rios vão voltar a... Eles voltarão a... Eu não sei a palavra! Vão voltar a seguir. Eu imagino que o nobre Maxfield compreenda. Ele ficava tipo um pouco pensante.
talvez, se eu puder ajudar você a ver melhor, você possa entender. O, o Max não tá com o cajado, mas tá tipo. O cajado tá dentro dele. Sei, mas ele tava tipo. Ele tava tipo, É, essa silhueta soa um pouco com uma suba. Tá ligado? Ele falava isso mentalmente. Mas eu não acho que é isso que eles estão falando, certo? Alô? ele ficava em silêncio, no caso, ele ficava em silêncio. Ah, tá. Tipo, ele também, de certa forma, você também conseguia sentir ele observando. E ela ainda permaneceu naquela pergunta, se ela pode se deixar você ver. Se ela te ajudar você a ver melhor. Ele percebia que a impressão do cajado tava olhando muito, ele tava tipo. O cara já não tava olhando muito, ele tava tipo observando também, sabe? Tipo, a parte dos moleques, ele tava observando a história. E você aceitou? Me mostra. A corredora, ela tirava a mão dela, tipo, vamos dizer que do sobretudo ali, dos negócios dela, no caso, seria tirar do pano dela. E ela dava a mãozinha dela pra você segurar. Não você segurar, mas tipo assim, colocar pra longe próximo, sabe? Tipo, seu cotovelo que tu tá segurando a Navis. Ou pelo menos dar indicação que você vai seguir ela bem perto. Tá. Vou dar uma indicação, porque ele nunca vai tocar na mão. Então. E aí, ela ia indo pra frente. Ia se aproximando pra entrar dentro desse negócio. Porque o formato disso é meio curioso, tá? Eu vou explicar aqui. Não é uma... Como você pode estar imaginando, tipo, uma fontezinha onde é assim, ó, tipo... Onde, tipo, isso aqui é a fonte, aí pá, a estátua e pá. E o Max é tipo, isso aqui. O Max é tipo isso aqui, ó. Minhas costas tá coçando. Coluna vertebral do moleque. Não, desenhado porque minhas costas tá coçando. Tipo isso aqui, você deve estar imaginando que é isso aqui, né? Tipo isso. Isso aqui é a fonte, essa fonte, ela é assim. Calma. E a estátua. E aí, tipo, isso aqui é meio rachado, saca? Essas partes da fonte aqui são meio quebradas, com vários estilhaços. E o tamanho do Max é isso aqui. Então ele vai ter que cair lá embaixo. Ela puxa... Mas ele, tipo, percebia que... Então, calma, ela é... Aí, tipo, aqui tem a estátua que é toda rachada, tipo, tem o semblante do negócio. Então, ela meio que, tipo, puxando, mas não puxando, tocando, mas, tipo, indicando. E aí, quando vocês se aproximam da bota, você percebeu que era um lugar alto. Ok, ele olhava, tipo, pra coelha e também pra Navis. E também todos que estavam ao redor. E dava pra ver que tem muito híbrido ao redor, né? Sim, então, quando você começava a se aproximar mais da borda, a maioria começava a olhar pra você, sem fazer nada, tipo, nenhum rosto de surpresa. Era mais que eles estavam, tipo, olhando mesmo, tipo, curiosidade, saca? Ele olhava pra coelha e falava, tipo... Eu acho que não é um bom momento pra isso, porque vamos estar atrapalhando eles também. Não? Eles não são fiéis. Tá. Falsos profetas e seguidores. Não derramam sangue em nome do verdadeiro. Ele virava pra Aspo rapidinho. Eu não acho que é uma boa ideia eu levar a Nave. Então vocês ficam com ela? Claro, marido. A Neve falava, tipo... Aí a Aspo, ela aproveitava, ela se apoiava ali em um concreto gigante ali, sabe? Tipo, um dos trocos de são gigantes. Ela ficava sentadinha ali no chão. E aí a Celeste aceitava, tipo, pegava a Navis no braço, sabe?
Fica bem. É o. Aí a própria Celeste falava, fica bem. Eu acho que não vai demorar muito, né? Não, não vai demorar, eu vou tentar evitar o máximo possível isso. Tá. Ele se aproximar mais perto da coelha. Da Balete. A coelha, ela basicamente desenhava no próprio pelo dela das mãos como se fossem uns blocos, tipo uns retângulos. Aí ela tipo ia puxando e até alguns pelos saíam quando ela puxava isso. Ia tirando alguns blocos de... Isso você aprendeu em Ensy, só que não eram feitos dessa forma tão brutal e grotesca, sabe? Grotesca e... Tipo, você usava papéis ideais pra isso. Tipo, basicamente ela tá usando... Dá pra ver que ela usa muito selos. Ela tá usando o próprio pelo dela em resumo. Pra fazer o selo de criar algo físico, magia física. E isso consome muito, porque você além de estar gastando a própria magia, você tá usando o próprio corpo pra fazer o selo. E ela usa o sangue que ela tem ali num jarro. Ela não tem tinta, então tipo, ela utiliza tudo que ela tem dela mesma. E ela ia meio que fazendo isso pra formar como se fosse tijolos. E quando ela jogava, ele já tinha uma própria programação pra meio que parar no meio do ar. Porque dentro do desenho do selo do tijolo, tinha outros símbolos que dariam indicação do tempo que eles precisariam parar, sabe? Porque você desenha o formato da coisa que você quer e dentro dela você desenha as propriedades dela. Como se fosse desenha para dar propriedades. E assim que você faz, como se fosse matéria física de forma mágica. Que é algo que o Max nunca teve muito interesse. Já que isso não é muito eficiente, muito rápido, não parece muito mortal, saca? Não parece muito... É bom nesse tipo de situação, mas ele sinceramente ele consegue literalmente invocar raízes para impedir a própria queda, então... É o que provavelmente ele iria fazer, ou até fazer tipo um bug jump, sabe? Pegar um cipó como se fosse... então, ele não ou precisa até disso. ela puxa pra ele. Ela fez isso. E aí meio que ia formando uma escada muito mal formada, mas eu formando pra ele poder descer. E aí antes, quando ela fazia tipo, tudo ali meio... Tem que tomar cuidado pra não perder equilíbrio, porque tava bem 90 graus o bagulho. E não tinha nenhum corrimão pra você segurar, tipo uma escada sem nada. Ela meio que indicava se agachando pra ele seguir. Cara, eu ia invocar o cajado, só que eu não vou fazer isso porque eu não acho que seja uma ótima ideia. Então, provavelmente, a única coisa que provavelmente o Max vai fazer é deixar um selo preparado se precisar, sabe? Se ele não escorregar. E aliás, por favor, me avisa quando os sprites começam a pararem de pular. Não tinha parado ou tinha parado? Não, continua. Tá. Ok. Deixa eu pesquisar um negócio aqui que é bem importante pra isso. Calma aí. Tá. E aí você seguia. E ela logo atrás se levantava e ia seguindo com você. Quando vocês iam descendo lá embaixo, né, que era bem alto, como eu tinha dito, e a Celeste tava olhando até um tempo, mas ela voltou pra mim que ficar próximo às For. E também ficar com a Nave, tipo, mais próximo ao chão pra ela não ficar em pé carregando a Nave. Ela ficava meio que, tipo, com meio leve desgosto, né? Porque olha o lugar onde ela tá. Ela senta na areia, na roupa dela que brilha. E aí ela até teve uma leve conversa com a Shud. Toma cuidado, porque eu não sei se esses híbridos vão querer atacar a gente. Acho, relaxa, garota. Esses caras não estão com nada. Um soco teu acaba com metade deles aqui. Esses caras têm mais medo da gente do que da gente deles. E a pequenininha aí ela olhava pra Nave, né, que tava no braço da Celeste. A Celeste dizia com tom bem inquieto. Eu não sei o que aconteceu com a Nave, mas depois daquelas frases, ela teve... Depois daquelas frases estranhas que vocês contaram que ela disse, ela apagou, né? Então
Espero que ela acorde bem. Espero que o Max também não... Espero que ele volte bem. E bom, a câmera voltava pra eles dois, que quando eles se desaproximavam da visão de todos, né, porque era um local bem grande, tipo, o tamanho de Coliseu, sabe? Pelo tamanho dessa fonte. Isso aqui era pra ser tipo um mini mar, mano, era um mini lago gigante. Quanto mais você se aproximava do meio, mais como é que é? A Banish, ela ficava mais animada, saca? Porque você não tava mais próximos a ninguém. Ela meio que dava pra ver que a cauda dela tava muito inquieta, ansiedade, basicamente. Uma emboscada, só pode. E ela andando bem mais rapidinho. Eu tô tão feliz que você vai poder ver isso. Talvez você consiga conversar com ele mais diretamente. Você consiga tocar nele e perguntar. Eu sempre quis. E vocês vão se aproximando do meio, sabe? Vocês vão mais próximo da estátua gigantaça, sabe? Dos destroços dela. Uhum. Entende o que eu quero? Me perdoa, Senhor, eu não queria ter abusado dos seus ouvidos. Tudo bem. Eu sou um belo de um ouvinte. Prefiro mais ouvir do que falar em si só. Eu sou tão abençoada por poder ouvir a sua voz. Muito obrigado. Tudo bem. E por permitir de eu ter tempo de falar, eu deveria agir nos modos e permanecer quieto. Tá, logo a seguir você vai ver esses enormes destroços, mas não confunda, eles podem parecer restos ou até lixo para alguns, mas quando você tocar neles, você vai poder ver. E aí vocês estavam bem perto. Dava pra ver que aqueles destroços, né, que mostravam até a parte de dentro ali, tipo, como era feito por dentro, parecia que era pó de vidro. Pó de vidro? Vou muito tocar nisso, gata. Confia. Era pó de vidro. No caso de tão liso e fino que era o pó, sabe? Você sabe o que faz pó de vidro, né? Sim, pó de vidro. Esse troço corta pra cacete. Eu literalmente fazia aquela linha lá que se pegar em uma moto, corta. E vocês estavam tipo a uns 2 metros, 3 metros, 4 metros aí. Aqui tá, Senhor. Se você permitir, eu poderia ficar mais perto para poder ver você tocando? Ou você quer que eu permaneça longe? Você só vai conseguir ver o que isso tudo significa tocando. Ele, entre os minutinhos que ele ficava pensando, ele olhava, ele se voltava pra si mesmo, o cajado. Ficava tipo, isso com certeza vai me cortar, eu acho que isso não é uma boa ideia. Não? Ele Isso não é perigoso? sempre permanecia em silêncio, mas dizia com um som bem curioso. Atiçou a minha curiosidade. Certo. Nunca me permiti vir aqui. Então, vamos lá. Ele... Mas faça ela tocar primeiro. Claro. Ele olhava pra
Desculpa, perdão. Trabalhante. Poderia primeiro tocar nisso? Ela, tipo, tava bem. Ela tava bem animada, assim, tipo, pulando, olhando você. Aí na hora que você falava isso, ela ficava, tipo, mais paradinha. Você tem certeza, senhor? Sim. Vá primeiro. Você me permite? Ela ir andando pra próxima. Quando ela ia aproximando a mão, dava pra ver que, tipo, o pó de vidro ia refletindo a cor da magia dela. Mesmo se na palma da mão dela tem a pele em cima, o pó de vidro ia refletindo o tom do rosto da magia dela. E quando ela tocava, ela até tentava empurrar a mão dela pro fundo. Tipo, ela segurava a voz. Ela segurava muito a voz. E dava pra ver que ela tava meio que parada ali. E aí, depois de fechar os olhos, ela olhava pra você meio que esperando um sinal de quando parar. Acho que já basta, né? Nisso ela permaneceu uns 5 segundos. E aí, quantos segundos você falou pra parar? 4. Porque é o número de Deus. Então, em 4 segundos, ela retirava e dava pra ver que a mão dela tava ensopada de sangue. Tava no chão. E aquele vidro, ele se misturava ao sangue dela, a pele dela. O pecado, Senhor. Mas eu acredito que em você não vai machucar tanto. É como uma porta. Uma porta de vinhas com espinhos. Você vai conseguir flutuar nela. Você não precisa andar. Certo. Tipo, meio que ele concordava com a cabeça e, tipo, né, voltando à consciência dele. Pro Drax, tipo, isso matou sua curiosidade? Jill? Ele tava pensando de forma bem quieta. Não vamos nos permitir nos machucar. Não você. Me manifeste e você pode me conectar a este pilhado de vidro. Deixa eu ver se ele quer em razão que eu. Ou, tipo, pegar o cajado. Fique o cajado ali. Sim, é o que eu ia fazer, porque o cajado na ponta ele tem uma mão embaixo, não? Sim. Então tá. Ok. Ele ia se aproximando mais do coisa e ele, tipo, meio que abrindo a mão, o cajado ele ia se tomando forma, com várias raízes. E ia botar o cajado, a mão, a parte de baixo do cajado bem no localzinho que foi pedido. Enquanto você estava manifestando o cajado, a roedora, sua seguidora ali, né? Ela olhava pra você e dava pra ver que a partir da máscara dela nos olhos, a pupila ocular dela se aumentava muito, sabe? Como se fosse de um animal mesmo, quando ele fica muito feliz. Ansioso. Dilatado. E ela tava incrédula do que ela tava vendo.
Ela nem percebia mais a dor, tipo, que o braço dela tava inquieto e aquela também, ela permanecia calma vendo aquilo. E nesse mesmo momento que o cajado e o... Meu Deus do céu, fiz cagadinha aqui, calma aí. Oh my god. Ai meu Deus, eu tô ansiosa, só tô com medo do que é isso. Calma E aí. aí tu me mete, acabou a sessão, eu me mato. Ai, Pera aí um minutinho. Nessa mesma hora que o cajado se conectava, assim, ele dava pra ver que a partir daquele estilhaço ali, daquele empilhado de pó de vidro, o cajado, sabe que ele é um monte de raízes, né? uhum, E tem as frestas das raízes, né? uhum. Como se fossem as freitas de um tronco. Começava a manifestar a cor de uma magia amarelada. Não era o seu amarelo, no caso só o amarelo verde. E ele ia se aproximar, passando pelo cajado até chegar na sua mão. E quando ele chegava na sua mão, a sua visão se distorcia, ela ficava bem neblinada. Oh shit. Foi de arrasta, guys, aí essa eu vou desmaiar de novo. Ah não, essa música. Ai não. O que tem essa Eu música? nunca é conhece um essa bom música? sinal. Esse é Firelink Shrine, nem fodendo. nunca é um bom sinal, porque eu me lembro que essa música tocou quando eu fiz alguma merda, alguma decisão ruim. Essa visão aos poucos ia se distorcendo. E você via apenas uma tempestade de areia enorme em volta de você. Uhum. Você não conseguia se manter de pé. Você estava sempre de joelhos, sabe? Você tentava se levantar e não conseguia se levantar. E nisso você via uma luz que estava na sua frente, bem alguns metros de distância, indo na sua direção. Uma luz, tipo no solo, sabe? Uhum. E ela ficava em cima de você. E aí seu corpo, tipo, daquela sombra toda, daquela tempestade toda que não podia se permitir ver, começava a se mostrar. E aí seu rosto era escuro, porque você tava de olho pra baixo, você tava com o rosto pra baixo, mas sua cabeça, seu cabelo tava pra cima, dava pra ver seu cabelo voando, tipo, sobrevoando. E aquela luz ia se diminuindo, ficando mais fina e mais fina e mais fina em você, tipo, no caso que pegava você e toda a sua volta, ia pegando só você, aí pegava só sua cabeça. E dava pra ver que tava um leve tremor no chão, que ele ia ficando mais fraco, e mais fraco, e mais fraco, até se aproximar alguém na sua frente. Eu nem consigo ver, cara. Então provavelmente eu vou ver os pés da coisa, não? Os pés dessa coisa eram estranhos, porque eles pareciam ser feitos de tijolos. Oh. Ele era de destroços também. O corpo dele era estranho, porque era como se... Alô? 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 Cortou. Alô? Cortou. Ah, tá. Que eu bati meu fone. A forma do pé dele era estranha, era tipo assim, ó. Tá vendo? Calma. Que eu tô Olha. escrevendo. É. Tô vendo. Tipo, Caramba. tinha isso aqui, ó. E não era uma calça ou um sapato, sabe? Era como se fosse realmente tijolos. Uhum. É um prazer em tanto conhecer herói. A tempestade é forte demais pra você? Ele tentava erguer a cabeça pra tentar enxergar melhor. Aquela tempestade de areia, com um pisar no chão daquele mesmo que estava na sua frente, se tornava uma chuva. E a areia que estava no chão começava a ficar molhada e virava lama. E nisso você conseguia ver bem melhor. Ah, tá.
melhor pra você? Ele concordava com a cabeça, que eu não sei se eu posso falar, então, né? Ele tentava limpar a visão, porque mesmo assim fica com os pó, né? Creio que você foi o enviado por Shin para me derrotar. Apesar que a sua descrição era mais alto, mais forte e sua pele era para ser escurecida. Não era? Você sentia que a sua voz, no seu pescoço, que parecia que seu pescoço estava inflamado. Você não conseguia soltar nada além de Você começava a abrir o pescoço, sabe? Ele começava a se desdobrar. E você começava a ter voz de novo. Ele respirava profundamente e encarava. Suponho que sim. Quando você encarava ele, o rosto dele era meio que incompreensível. Ele tinha um formato de um rosto como se fosse um tijolo de pé. E ele tinha muitos olhos, mas não eram olhos como olhos normais, eram como se fossem pontos de luz, sabe? Sei. Acho que sei. Era um tijolo que era um retângulo totalmente perfeito. Ele não era mais fino em uma direção ou outra. E aquele tijolo ele girava. E quando ele girava, o tom de voz dele mudava. Ficando mais fino, ficando mais grosso. Você não é nem um pouco parecido com a descrição que ela me deu. Será que eu me confundi? Por que você tá aqui? Eu tenho o meu destino a fazer. E eu tenho o meu. Você deveria saber como as regras funcionam, não deveria? Suponho que sim, mas não me entregaram nenhuma. Por que se submeter a virar o herói de um povo tão egoísta quando pode morrer fazendo um deus nascer? Eu não me importo com isso. Eles te chamam de herói, mas eu poderia te chamar de melhor amigo. Não parece muito mais amoroso e sincero? Eles te veem como uma ferramenta, eu te vejo como o meu salvador. Claro, vamos ver como isso vai funcionar. Certo? Está mentindo. Você não tá sozinho. Eu consigo sentir ele, ela, todos eles. E aí, aquela chuva calma e tranquila que faz você poder tanto falar quanto conseguir ver melhor, não ficar desesperado e sufocado. E é poucos aos poucos se tornando grãos de areia. Você quer realmente lutar contra mim?
teoricamente isso tá me sufocando também, né? Saiba que eu já derrotei muitos de vocês. A cor, a forma ou o tipo não vai mudar o resultado. Quando ele tentava demonstrar a dominância e esse poder de você com seus olhos verdes, começava a ter um dos seus olhos avermelhados e aquela areia não te afetava mais. Era como se ela fizesse parte de você. Era como se ela fosse, de certa forma, curativa ou regenerativa, como se ela apenas aumentasse as suas capacidades. Era como terra para sua árvore, terra para o seu gramado. E você podia se permanecer de pé tranquilamente e falar normalmente. Ele se erguia se pondo, tipo, que provavelmente no momento que o vento tava muito violento, ele dava uma recuada no rosto, mas ele logo retomava o rosto para cima e lentamente se erguia seu corpo. Enquanto encarava aquela coisa novamente. Dava pra ver que ele ia ficando aos poucos e poucos maior. E ele tava com raiva. Muita raiva. Então contemple o último herói. O ascender. Contemple o nome daqueles que o proclamarão. Araizen. Araizen é o seu nome. E você? Continua, que tu ia falar, e você? E você é o quê? E você? Ele perguntou o seu nome. Ah, o nome do coisa é Araizen? O nome dele é Araizen. Ah, certo. Araizen assim, tá? Pro pessoal que não entender. Vou escrever ali no. Cadê? Até no link você vai poder ver ali. Dados aqui. Dados. RPG. Assim. Deixa eu ver o nome dele, só... Ah, não tô achando, mas enfim. Tá no dados, tá lá na tela. Tá na tela do RPG. Ah, Araizen, no caso. É, tá. seria Arixen, mas é Araizen. Ok. Ele com uma alta voz, ele proclamava, porque eu nunca posso falar isso alto, mas o meu nome é Maxfield McCoy. Depois de fazê-lo submeter à minha vontade, deixarei essa forma nojenta se despedaçar e me tornarei algo que os olhos de vocês não podem entender. Ela vai me dar um lugar. Estarei esperando. E essa tempestade se formava e ela se tornava muito mais forte, com o corpo dele se despedaçando em milhões e milhões de grãos e a sua visão se retornando à realidade. Mas aquela tempestade não desfazia a sua forma, porque apesar de você poder olhar e ver que você está sozinho naquele deserto escuro e assustador, você sentia na palma da sua mão ele apertando ela, liderando o caminho. Sim, ele era o seu cajado. Oh my god! Absurdo de cinema. E nisso, Acabou a sessão. quando você ia voltando para a realidade, o cajado estava removido do negócio, né? Você tinha uma situação tanto um pouco inexplicável.
e levemente desesperadora, Porque você via que a coelhinha, a roedora, estava no chão, bem amedrontada, olhando para algo que estava atrás de você. Ela estava meio que ao seu lado, sabe? Bem próximo a você. E ela estava tipo, tentando te balançar. eu vou, tipo, provavelmente ele vai, tipo, recobrando aos poucos a consciência Uhum. e percebendo, tipo, a situação. Ele, tipo, o quê? Ele virava pra trás, tipo, tentando entender o que ele tava olhando. Cadê? Eu tô mexendo aqui cada um. E nisso, quando você virava pra trás, você começava a lembrar a descrição do que o Araizen tinha falado. Alto, com pele escurecida, forte, um sorriso predominante e um poder incomparável. Nas suas costas estava aquele no qual ele tinha descrevido, mas para você não fazia sentido até ver aquele formato. E com a aparência deste homem sendo mostrada com muito ódio no rosto, olhando pra você, a sessão termina. Acabou o Max, morreu. Vamos de next. Acabou.